que difícil. Gente, agora eu tenho... Vamos ver. Ah, tem gente que tá entrando, ou então estão conseguindo me ver. Deixa eu achar aqui a Didi. Mislene, boa noite, bem-vinda. Dani. Aline, ó. DJ entrou, vamos ver. Aí, deu certo. Deu certo. Gente, que loucura. Quero pedir mil desculpas, mas não sei o que aconteceu mesmo. Oi, gente. Oi, Rê. Nossa, fiquei tão nervosa. Tudo bom, Didi? Boa noite. Esse mundo virtual é muito inusitado, né? Que acontecem umas coisas imprevisíveis. Pois é, mas vamos gravar a live, aí a gente coloca no YouTube, no IGTV. E sabe o que aconteceu? Quando eu fiz a entrevista com o Dr. Soto, deu problema também. Eu não tenho esse vídeo. Nos 12 minutos ele fica mudo. Aí imagina que raiva, né? Rê, tá mandando... Chama ele de Ai, novo. Isabel! Ai, gente, obrigada por ter me convidado. Só que agora você tá na minha casa, né? Ah... Então, o importante é que a gente está conversando. Isso que é importante, né? E isso é ótimo estar falando com você. Ah, tô feliz também, Didi. E então, bom, enfim, a ideia era contar, né, um pouco quem é a Rê, a sua experiência com a low carb, contar um pouco sobre saúde ancestral, né? E, enfim, te apresentar para o meu pessoal. Então, gente, é tão bom poder olhar assim as pessoas que estão entrando e não me preocupar em ficar tão atento ao entrevistado, né? Por mais que seja na parte de cima do vídeo, eu que vou falar da minha experiência. Minha irmã já tá aí, o Pedro também já tá aí, do Saúde Ancestral. Bom, gente, como que eu apareci, né, nesse mundo low carb? Há 3 anos e meio, Didi, eu fui diagnosticada com a doença celíaca, que é a doença que a gente não pode consumir glúten, né? É uma doença autoimune que ela é ativada na presença do glúten. E a gente faz o diagnóstico dela pelo intestino. Então, meu intestino estava bem lisinho, sem vilosidades, né? Então, tudo que eu comia meio que passava reto. Eu estava bem doente e consegui fazer esse diagnóstico. Você também, né, Didi, não come glúten, né? Não posso. Mas eu nunca passei pelo protocolo, nunca nenhum médico suspeitou de doença celíaca. Eu não sei se eu tenho ou não. Simplesmente eu fiz o teste da exclusão, né? Excluí o glúten e percebi que fazia uma diferença incrível, então eu nunca mais voltei a comer. Eu tirei o glúten e o leite de uma vez só, né? Derivados de leite, às vezes eu como um pouco de manteiga, já experimentei comer, mas não me faz bem. E o que eu percebi nesse tempo, que já tem 6 anos, isso, né, no final de 2011, tem alguém falando aqui, a Isabel, falando alguma coisa. Bel, eu quero mandar um beijo pra você, Bel, eu te adoro. Eu quero mandar um beijo pra Flávia, que eu adoro mais ainda. Vocês estão fazendo falta, voltem pro Rio de Janeiro. A Flávia do Viva Sem Glúten e a filha dela, coisa mais linda, nossa nova militante celíaca. Desculpa, Legal. Ixi, tá falhando o som. Didi, não tô te ouvindo. Vocês estão ouvindo a Didi, gente? Oi, chefe. Ah, agora voltou. A Renata também entrou. Beleza. Tô ouvindo agora. Tá, legal.
Então, tudo começou em 2011, eu já estava gordinha, e aí descobri que eu tinha que tirar a tireoide. Aí depois que eu tirei a tireoide, eu falei, gente, se eu já estava gordinha com tireoide, imagine sem tireoide. E aí eu resolvi procurar uma nutricionista. E aí comecei a fazer a dieta dela, uma nutricionista funcional, e aí uma lá pelas tantas ela falou, por que você não experimenta tirar o glúten e o leite? Eu falei, pra quê, né? Falou várias vezes, repetiu. E aí um dia eu falei, tá bom, vou tentar. E aí eu descobri que diferença que fazia na minha vida, né? E aí não voltei a comer mais. Mas depois de vários anos, eu percebi que o meu maior problema, na verdade, é a histamina, que é uma coisa que não é muito falada. Então, eu acho que não é tanto o glúten, mas é a fermentação. Né? A fermentação e os alimentos que são ricos em histamina. Mas eu quero saber de você. Então, eu sempre fui muito gordinha. Eu sempre engordava e emagrecia com muita facilidade. E sempre estava muito doente, muitas dores nas articulações, muitas dores musculares. E 2014, assim, eu comecei a ficar pior. Eu estava até com 34 anos, eu tinha incontinência urinária, parecia que eu estava com artrite reumatoide, eu vivia gripada, espinha até hoje, mas era muita espinha. Meu cabelo, eu chorava, porque eu passava a mão assim no meu cabelo e ele caía em tufos. Minha pele sempre muito feia, né? Mas as dores articulares, principalmente no calcanhar, eu não conseguia ficar em pé. Eu ficava 10 minutos em pé e eu não dava conta. Eu não podia ir em show, eu não podia ficar em fila. E também daí eu tinha que sair correndo para achar algum banheiro. Tudo era esquematizado, assim. E quando me mudei aqui para o Rio, eu achei uma nutricionista fantástica, também da área funcional. E a primeira coisa que ela fez foi, tira o glúten, tira a lactose. Mas para que tirar o glúten se o glúten não tem calorias assim a mais, né? Eu não consegui entender o porquê daquilo. E eu retirei e comecei a emagrecer muito. E foi com ela também que eu descobri o que era comida de verdade, porque até então eu tomava aqueles chás verdes de Tetra Pak e achava aquilo super, mega saudável. Eu não sabia o que era comer de verdade. Bom, aí eu comecei a emagrecer, comecei a me sentir muito melhor. Minhas dores começaram a sumir todas. Meu cabelo parou de cair. Aí a minha irmã que tá aí me chamou para ir para Nova York. Fui eu, minha irmã e minha sobrinha. E aí o que acontece, né? Você chega em Nova York, por mais que você esteja focado na dieta, você acaba comendo. E comi glúten. E aí comecei a inchar já no meio da viagem. Minha barriga inchava, meu rosto fica extremamente inchado. E todos os benefícios que eu tinha ganho começaram a se perder. E foi aí que eu comecei a estudar. Falei, não, o que é esse negócio do glúten? O que é esse negócio da lactose? Fiz o teste para lactose e realmente eu sou super intolerante à lactose. Mas o glúten, eu nem sabia que uma pessoa gorda podia ser celíaca. Mas eu fui estudar, fui atrás. E minha irmã tá lembrando aí que ela queria comer o canole do chefe famoso lá. Né? Eu não comi o canole. Você lembra disso, né? Adriana, tudo bom? E aí eu fui num gastro. Eu fui em vários médicos, em alergista. Gente, é difícil o diagnóstico. E aí eu cheguei num gastro e falei, né? Peregrinação. É terrível, porque ainda mais que eu estava acima do peso e eu sempre fui isso forçada, assim. Então eu estava com muita dor, eu estava com muito problema, mas eu continuava fazendo as minhas coisas. Então eu chegava no médico e eles falavam, não, essa daí não está doente. Bom, aí eu cheguei num gastro e falei, eu tenho doença celíaca. Ele, pô, você tá delirando, você não tem. Eu falei, não, eu fui numa palestra que teve numa lojinha de produtos naturais do lado da minha casa. Eu fui numa palestra, tinha uma nutricionista, a doutora Noádia, e tinha uma senhora lá falando de doença celíaca. Eu fui nessa palestra e disse, pra quê?
comer de gordo. Eu fui para comer comida de graça, sem glúten, entendeu? Porque, cara, aí tava lá, vamos fazer um lançamento de um livro sem glúten. Eu falei, vai ter um monte de produtinho, vou lá comer. E aí a doutora Noádia começou a falar dos sintomas da doença celíaca. Uma senhora, a Miriam, começou a contar toda a história dela, que ela quase morreu. E aí eu falei, gente, mas eu tenho isso, eu tenho tudo, bate. Uma coisa muito doida. E cheguei nesse gastro, falei, você vai ter que me testar. Não, você não tem protocolo para te testar, você tá super bem. Você teve diarreia nas últimas 3 semanas? E por acaso, ó, Fábio, por acaso eu estava tendo diarreia naquelas últimas 3 semanas, mas não era o meu comum. Didi, está me vendo? Oi, tá. É que para mim deu uma falhadinha. Então, e meu intestino foi preso a vida inteira. Por acaso eu estava com diarreia e aí foi o que me salvou, porque ele pediu o exame de sangue, que são os exames sorológicos, deu alterado, e só em dando alterado o sorológico que ele pede para fazer a coleta da biópsia do intestino. Então, você faz uma endoscopia, eles pegam lá um pedacinho do seu intestino delgado e fazem a biópsia para saber se você tem as vilosidades do intestino preservadas. E a minha vilosidade estava flat, estava lisinha. E aí... Sem vilosidade. E aí o médico falou, eu não acredito que você acertou. Eu falei, tinha certeza que alguma coisa muito errada estava acontecendo comigo a minha vida inteira. E foi assim o momento de libertação, porque eu falei, nossa, não sou eu a maluca. Eu não sou hipocondríaca, eu realmente tenho essas dores. Ali me deu uma esperança de, eu vou ser saudável de novo, vou conseguir ter uma vida bacana. E foi fato. A partir dali, minha vida só foi para frente. A verdade é que quem quer ter o diagnóstico de doença celíaca tem que insistir, tem que querer, porque os médicos têm uma dificuldade, né, de colocar à disposição o protocolo que existe, que está aí para todo mundo disponível, mas eles simplesmente demoram para tomar essa atitude, né? É muita falta de conhecimento, é uma coisa que não se estudou na faculdade, muitas vezes, foi uma coisa en passant. Existe doença celíaca, e doença celíaca se dá em crianças e pessoas que estão perdendo peso muito rápido. E mudou, né? E é uma coisa muito recente. O maior estudioso da doença celíaca hoje em dia se chama Alessio Fasano. Ele é um italiano que mora nos Estados Unidos. E foi agora há pouco, em 2000, que ele escreveu o artigo dizendo que a doença celíaca é uma doença sistêmica. Então, antigamente se pensava que era somente no intestino e agora já se sabe que é uma doença autoimune que pode afetar qualquer órgão ou sistema do corpo, né? Por isso que eu tinha as dores articulares, por isso que eu tinha vários outros sintomas que não se encaixavam no quadro clássico, né? Que é emagrecimento. A criança subnutrida, né? E tal. Isso, e eu nunca fui subnutrida, ao contrário, né? Eu não era uma criança gorda, mas eu era uma criança aparentemente bem saudável, assim. Mas hoje em dia eu vejo as minhas fotos de criança e eu sei que eu era celíaca desde então, porque o abdômen bem inchado, a cara bem inchada, e aí 6 meses depois eu estava magrinha, sem a barriga, sem o rosto inchado. Então essa oscilação foi muito comum. A Karina, ela tinha... Não foi a Karina, foi a Rosene. Ela tinha perguntado lá no seu perfil quais eram os sintomas que eu tinha antes de descobrir. E assim, Rosene, então os meus basicamente eram muita prisão de ventre, dores articulares, queda de cabelo, enxaqueca. Gente, hoje em dia eu não consigo nem lembrar todos os sintomas que eu tinha, né?
enxaqueca, era assim, todo mês eu estava no hospital, tomando medicação pela veia. Mas o sintoma da doença celíaca podem ser vários. Tem mais de 300 sintomas listados na literatura. Porque é uma doença sistêmica. Então, você pode inflamar qualquer parte do seu corpo. Eu é uma tive a doença sorte inflamatória, né? Sim. Uma doença Eu tive inflamatória. a sorte de ficar pouco tempo sem glúten. E aí eu consegui realizar o diagnóstico. Mas muita gente exclui o glúten por muitos anos e aí não consegue batalhar por um diagnóstico. No seu caso, por exemplo, você teria que reintroduzir o glúten por 3 meses para você ficar doente de novo, né? Sim. Causar lesões no intestino, caso haja lesão a ser feita, né? Autoimunidade, para depois realizar o exame. Isso. Eu pensei em fazer isso, mas aí eu pensei, mas pra que mesmo? Não. Pra que mesmo? É bem isso. Ju, se você tá por aí, eu tô sem relógio. Você me ajuda, tá? Ju, socorro, Ju. Aparece aí, vê se você tá aí, Ju. 19h31. Minha parceira. 19h31. Você tá com o relógio aí? Então tá. Quando você come glúten, fica com rinite, né, Morgana? Isso acontece. Morgana, já percebeu se tem a ver com leite também? Leite é bem característico. Derivados, tem a ver com rinite mais do que o glúten. Pode ser o fermento do pão e não o glúten, né? Apesar que eu acho que o glúten não faz bem para ninguém, né? Então, o glúten é ele que inicia todo o processo inflamatório no intestino, porque é uma proteína, a gliadina, né? Uma das proteínas do glúten, ela não é absorvida por nenhum ser humano. Tem aquelas pessoas que têm a sorte de a gliadina passar reto e direto para as fezes, e tem outras pessoas que aquela gliadina, ela começa a ferir ali o intestino, causar um processo inflamatório, e o intestino ele simplesmente ele abre um pouquinho, que é o intestino permeável, ele fica aberto, e aí tudo que você come, principalmente as proteínas que você come, elas voltam para a sua corrente sanguínea e pode dar 1000 sintomas em vários lugares, né? É isso mesmo. Mas como que daí você chegou até a low carb? Porque você emagreceu, desinchou. Por que você foi fazer low inchada carb? Hoje, mas... Então, Didi, foi uma busca, né? Porque a partir do momento que você retira o glúten, você tem uma melhora muito grande. Depois você fica meio estagnado, assim. Você vê que você teve benefícios, mas você quer melhorar mais. E eu não tinha emagrecido tudo que eu queria. Eu tinha muito problema de humor, muito. Era assim, eu tinha a síndrome do Hulk. Então, qualquer coisinha assim, eu sou uma pessoa que olha pra mim e fala, nossa, mas ela é tão boazinha, ela tem uma cara de fofa. Eu ficava doida e começava a berrar, sabe? Ficava muito brava, principalmente com a minha família, né? Com meu marido, com as pessoas da rua, não era tanto assim, não. Mas eu percebi que era alguma coisa alimentar, porque eu também ficava, ao mesmo tempo que eu ficava brava, eu ficava deprimida depois e me dava muito sono. E eu comentei isso com a minha nutricionista. Falei, olha, tem alguma outra coisa, porque eu continuo tendo tontura, eu continuo tendo umas baixa de pressão. Ela, você deve ter hipoglicemia reativa. Aí eu, nossa, mas o que é isso, né? E fui pesquisando. Eu tenho uma facilidade porque eu sou da área da saúde, né? Mas eu fico imaginando umas pessoas que não conseguem ler literatura médica, né? Como deve ser confuso. E aí eu fiz um exame e ninguém sabia ler direito aqueles exames de hipoglicemia reativa. A minha insulina subia muito, mas a minha glicemia não subia tanto. E
eu já estava comendo comida de verdade, tá? Mas aí eu comia arroz, comia feijão, comia todas essas coisas. E minha nutricionista, sem me falar nada, começou a tirar um pouco os carboidratos. E aí eu comecei a perceber que eu estava melhorando. E eu percebi que o arroz me fazia muito mal, né? E a partir do momento que eu vi que toda vez que eu comia arroz, eu tinha sintomas similares ao que eu tinha com glúten, eu parei com arroz. Aí eu percebi que o polvilho também não me fazia bem, né? A farinha de milho. Olha a Flávia aí, gente. E eu comecei a retirar várias coisas, porque me fazia mal, como se fosse uma alergia alimentar. Uhum. Bom, aí fui emagrecendo, mas sem saber que eu estava fazendo low carb. Eu não sabia. Para mim, eu estava comendo comida de verdade. E aí chegou perto do meu casamento, da minha celebração de casamento, que eu já estava juntada. E minha nutricionista falou, vamos fazer cetogênica? Aí eu, não, mas não vou fazer isso, não, porque eu fiquei sabendo que fazer cetogênica, você estraga o fígado, estraga o rim, estraga não sei o quê, depois eu vou engordar tudo de novo, né? E ela falou, vai ter hipoglicemia de manhã, na hora de treinar. Vai piorar, né? Eu pensei que ia piorar tudo. E ela falou, você não confia em mim? Eu comia glutamato monossódico, Didi, como eu achava que aquele tempero quinora era normal. Daí ela usou esse exemplo. Poxa, olha o que você consumia. Você tomava chá de caixinha. Você usava tempero quinora. Você seguiu as orientações e deu certo, né? Então vamos lá, vamos fazer cetogênico. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque o objetivo era emagrecer pro casamento. Mas a questão é que aí sim a minha qualidade de vida deslanchou. Aí eu comecei a ser realmente muito saudável, muito feliz, assim, sem dor nenhuma. E, por incrível que pareça, o meu humor melhorou absurdamente. Porque daí eu já não tinha mais a hipoglicemia reativa. Porque a hiporreativa, gente, ela sobe, né, a insulina, sobe a glicose, e nessa baixa você pode ter as alterações de humor, um mau humor profundo, uma tristeza uma queda violenta, né? E além disso, também tem a questão desses alimentos não tão bons, né, com carboidratos, e que de repente, como o intestino já estava, né, se recuperando do glúten, ainda podia entrar alguma coisa que fosse negativa e tal, né? A gente tem aquele medo tradicional de comer gorduras boas, acha que vai infartar, né? Tudo isso acaba mexendo com a mente também, com o cérebro. A Morgana está perguntando quanto que eu pesava. Eu cheguei a pesar 100 quilos. Eu emagreci quase 40 quilos. Eu dei uma engordadinha agora nos últimos meses, porque eu engravidei, tive um aborto. Falei sobre isso num post meu, depois vocês deem uma lidinha. Mas agora já estou, por exemplo, agora estou há umas 30 horas em jejum. Eu já estou voltando correr atrás do prejuízo. Mas eu acho que a cetogênica foi assim, aí abriu a minha cabeça. Então eu não conhecia low carb por causa do Dr. Souto, eu não conhecia low carb. Eu comecei a pesquisar depois que eu vi que estava funcionando, aí eu comecei a pesquisar, encontrei o Sr. Tanquinho, encontrei o Dr. Souto, aí comecei a ouvir os podcasts da Tribo Forte. Por coincidência, eu tenho uma super amiga minha, a Viviane, que ela conhece a Lara Nesteruk, e ela ficou falando muito da Lara para mim, e eu, nossa, quem é essa mulher? E aí comecei a ver o Instagram dela, porque eu fazia o que a nutricionista mandava, mas eu não entendia o conceito daquilo, eu não entendia o propósito daquilo. E aí quando eu comecei a ver a Lara... você teve uma sorte enorme, né? De ter uma nutricionista muito boa.
Pois é, não é todo mundo que consegue, né? Nossa, é justamente o oposto. E aí a Lara falava, coma somente quando você tem fome. E a minha nutricionista, ela deixava, assim, sempre os lanchinhos, tal. Mas eu nem percebia que às vezes eu não comia, né? E eu falava, gente, essa Lara é louca. Se eu comer toda hora que eu sentir fome, eu vou comer o dia inteiro. Acho que todo mundo fala isso, né? E aí você começa a perceber que você não está com aquela fome, que você já não comia mais. O que a Ju está falando aí? A Drica está fazendo uma pergunta legal aqui, ó. Drica Andra. Tem um sobrinho que tem uma dermatite intratável e tem um feeling que pode ser o glúten ou barra lactose. Há trabalhos mostrando essa relação? Entra lá no site do Rio Sem Glúten, né? Isso. Entra no site www.riosemgluten.com.br ou só tem o .com e tem o .br. Eu sei que tem os dois, você vai entrar lá, tem uma diferença de layout, parece. É a Raquel Venati que faz o site, também é colaboradora lá do Saúde Ancestral, um time maravilhoso. E tem estudos sim, e lá no grupo Viva Sem Glúten, viu? É Drica, né? Entra lá no grupo Viva Sem Glúten, você vai ver a melhora que as pessoas têm na retirada do glúten. É bom tentar o diagnóstico antes. A Jussi mesmo, ó, que tá aí, ela não tem diagnóstico de celíaca, mas ela tinha uma dermatite que não passava de jeito nenhum. E com a retirada do glúten, ela melhorou muito. A Alessandra também é outra que tinha uma dermatite terrível, retirando. Muitas crianças estão passando por isso hoje em dia. Não é fácil. Aí a Ju está respondendo para ela e está passando o endereço do Rio Sem Glúten aqui. Opa. Anota aí, Drica. Anota aí. A gente está com uma terceira participante aqui, muito importante, que é a Jussi, né, Jussi? Colaborando muito com a gente. Deixa eu até contar a nossa história, Didi, porque aí a minha história da Jussi e da Alessandra, depois que eu fiz o diagnóstico, comecei a me alimentar bem melhor, eu achei um grupo na internet chamado Viva Sem Glúten, que você também conhece. É um grupo de mega referência em doença celíaca, acessibilidade ao glúten não celíaca, e eu comecei a participar. E aprendi muito rápido as coisas, e eu, por um acaso, chamei a atenção da Alessandra Bischoff, do Resistência Insulínica. E aí ela me convidou para ser moderadora do grupo que ela e a Jussi criaram, que é o Resistência Insulínica, Diabetes Tipo 2. E eu falei, nossa, eu não sei fazer isso, né? Eu não sei moderar grupo, eu não entendo muito de diabetes, não entendo muito de resistência insulínica. E fui aprendendo, mas de alimentação eu estava entendendo, porque eu estava vivendo aquilo, né? Então eu entrei para moderar o grupo. Hoje em dia estou eu e a Jussi. Olha, Paty, tudo bom? Ela entra todas as lives, eu não consigo dar oi para ela. E agora eu consigo. Que eu fico séria, né, nas outras lives. Legal, Patrícia está aqui também. Muito bom. E aí ela estava também na live que eu fiz sexta-feira com a... Ela participa de tudo, ela é mega saudável. A Jade. Legal. Você sabe que eu participei bastante tempo ativamente do Viva Sem Glúten também. Quando eu percebi que o glúten estava fazendo tanta diferença na minha vida, eu comecei a pesquisar e caí lá no Viva. E lá também eu aprendi muita coisa e foi através do Viva que eu descobri a Paleo. Isso em 2012, por aí. Mas por um tempo eu fiquei bem ativa lá no Viva. Foi bem legal, me ajudou bastante. Conheci um monte de gente, aprendi um monte de coisa. Foi legal. É meu aconchego, assim, porque aí depois que eu fui ser moderadora do Resistência Insulínica, me chamaram para ser moderadora no Viva Sem Glúten. E isso é uma alegria imensa.
porque é um grupo de pessoas extremamente estudiosas, são pessoas assim que eu nunca imaginei que estaria próxima delas, né? Viu? Fala isso para tua mãe, Isabel, que ela está dirigindo aí, que é muito importante fazer parte do Viva Sem Glúten. Que não é fácil você se descobrir celíaca, né? Não é fácil porque a vida das pessoas é voltada para comida, né? Então, vamos comer pizza, vamos tomar chopp. Eu era aquela que estava com a galera o tempo todo tomando uma cerveja no bar. E aquilo me parecia que ia me tirar a perna. Assim, não, agora o que eu faço? Mas eu respirei fundo e comecei a tratar e percebi que foi o diagnóstico da celíaca foi o que me salvou. O que podia ter me matado, na verdade, salvou, me deu muito mais anos de vida, porque eu nunca ia saber dos malefícios do glúten. E foi por causa da doença celíaca que eu descobri a paleo, foi por isso que eu descobri a low carb. E não tem preço, porque não basta só tirar o glúten, não basta só tirar a lactose. Você tem que comer comida de verdade, você tem que cuidar de outros aspectos da vida. Essas doenças, esses sustos que a gente tem, né, que de repente nos obrigam a mudar, acabam sendo muito benéficos. A gente descobre outras coisas que a gente não fazia nem ideia. A gente se conhece mais. Então, realmente é muito benéfico. E você tem toda a razão, porque só tirar o glúten pode ser um primeiro passo muito importante. Mas se você tirar o glúten e continuar com uma dieta à base de carboidratos, e ainda utilizar todos os produtos industrializados sem glúten, você não vai conseguir ter uma saúde bacana. Olha, o que eu Baltar é isso, desculpa se eu estou pronunciando errado. Por favor, entra lá no Viva Sem Glúten, responde todas as perguntinhas lá para entrar, diz que eu pedi para você entrar, ou entra no Doença Celíaca Brasil, que minha amiga Iris está lá moderando, junto com a Ana, junto com a Cris, porque ele está dizendo aqui que ele ainda fura dieta, não faz isso, tá? A doença celíaca é uma doença autoimune. Então, a gente não sabe o que os anticorpos estão fazendo lá no nosso corpo. A gente não sente tudo o que acontece. As pessoas falam, mas eu não tive dor de barriga, mas eu não tive enjoo, eu não tive enxaqueca, então eu não estou tendo problema. Na verdade, não é isso. A celíaca é autoimune, ou seja, os anticorpos estão lá destruindo alguma coisa, os autoanticorpos, né? A gente se destrói a si mesmo. Então, não fura, entra lá nos grupos, porque é muito importante esse trabalho de ajuda e coajuda emocional, assim, vamos manter na dieta, a gente dá uns puxões de orelha lá e para você entrar. Um celíaco que saúde não afeta. Um celíaco que come glúten, ele está fadado a ter um câncer de intestino. É uma coisa muito séria. Não pode curar. Não só do intestino, né? Não só do É muito triste quando a gente lê isso, mas lá nos grupos a gente faz um trabalho bem profundo sobre a importância de não furar a dieta, a importância de cuidar da contaminação cruzada. A Karina Karina Mornutri, você está por aí, Karina? Ela tinha me perguntado se foi necessário eu excluir o glúten da minha casa para evitar a contaminação cruzada. E esse que é foi um passo essencial e importante assim para mim, porque eu comecei a ler o Rio Sem Glúten, né, da Raquel, e lá a doutora Noádia já dizia, olha, tem que limpar, tem que trocar a panela, e tudo me pareceu exagerado, porém eu segui as recomendações. Então eu tive uma melhora muito rápida em pouco tempo. E nos grupos a gente observa que aquelas pessoas que não retiraram glúten de casa, então que o marido não quis ceder, que a esposa não quis ceder, porque meus filhos, coitadinhos, têm que comer traquinas todos os dias. Desculpa, gente, parece ironia, mas é real. É a verdade.
o que o pessoal escreve bem isso. Meu filho não vai conseguir viver sem bolo. E essas pessoas, elas elas demoram a melhorar, né? Então, nem um pouquinho mesmo. Ajuda muito, porque a gente vive normalmente, a gente vai no supermercado. O supermercado tem o quê? Trigo no ar. A gente vai encontrar com os amigos no bar, a gente não bebe, a gente não come mais, tem glúten em tudo que é lugar. Então, a gente tem que se preservar, pelo menos na nossa casa. É o nosso lugar seguro, que a gente sabe que eu vou poder pôr a mão assim na mesa e pôr a mão na boca depois, que não vai ter problema nenhum. Que eu vou pegar nas minhas maçanetas, não vai ter um glúten, porque, gente, o glúten... Sabe aquilo que o pessoal diz? Que o glúten é uma cola e que ele cola o intestino? Ele não cola o intestino, tá? Ao contrário, ele abre o intestino todinho. Porém, ele gruda nos utensílios, né? Quando vocês faziam pão, ou quando a avó de vocês fazia pão, o que a avó fazia? Ela trabalhava a massa do pão para o glúten ficar trabalhado, para ficar elástico e grudento. Então, ele realmente é uma cola nesse aspecto, ele gruda em tudo quanto é lugar. Então, para a Karina, e o é importante, fino, sim, né? Ele espalha, ele pó da farinha de trigo, ela espalha por tudo quanto é lugar. Ela fica 24 a 48 horas suspensa no ar, a farinha de trigo. Então, não me chamem para ir para a pizzaria, que eu não vou para a padaria também, mas qualquer outro lugar eu vou, levo minha marmita, ou eu simplesmente faço jejum intermitente. Então, as pessoas que falam, mas ser celíaco já é muito restrição, eu não vou fazer low carb, porque é mais restrição ainda. Gente, é um livramento fazer low carb e fazer jejum, porque você vai aonde quiser, você não fica com fome, você não fica com vontade, você aguenta lá no jejum e, que nem diz a Jussi, boas, você fica ótima. Eu acho que é importante, foi uma parte muito importante do meu tratamento ter descoberto a low carb, ter descoberto o jejum intermitente. Me deu liberdade, me deu autonomia para ir em qualquer lugar. Porque quando você tira o carboidrato, né? A dieta à base de carboidrato, a fome também diminui. Não tem necessidade de comer toda hora, né? Então, você consegue se adaptar com mais facilidade. Né? Pois é. E como é que você... Como é que surgiu o Saúde Ancestral? Esse portal tão incrível. Aí eu estava lá, né, com a Jussi, com a Alessandra, participando dos grupos, e a Liz teve uma ideia fabulosa que ela já tinha lá no fundinho da cabeça dela, que era juntar o maior número de pessoas boas que estudam, que se dedicam a low carb e fazer um portal que pudesse mostrar o trabalho de todas as pessoas e que desse informação gratuita para quem estivesse buscando. Então, ela chamou 30 pessoas, 30 estudiosos da área, são coaches ou são médicos, ou que nem eu sou fisioterapeuta, mas eu entendo de glúten. A Raquel é professora e entende de glúten. A Júcia é estudante de nutrição, por exemplo. Temos educadores físicos. Então, ela juntou essa galera, montou um portal muito bacana. Toda semana tem vários... Vai voltar a ter texto, tá, gente? Aqui ainda não tive tempo de colocar lá o próximo... Vai ter um texto da Didi aí semana que vem, aliás, tá? Tá lá na fila. Então, assim, toda semana a gente publica texto dos colaboradores e então, ali juntou essa galera. Por motivos da vida, assim, ela decidiu seguir outros projetos de vida. E então, eu e a Jussi, a gente já estava com a Liz há algum tempo, a Jussi bem mais do que eu, porque elas ainda são de outros grupos que na época eu nem sabia o que era low carb, elas já estavam estudando. E então, eu e a Jussi, a gente tomou a administração do Saúde Ancestral, tanto do Saúde Ancestral
na internet, o portal, quanto das redes sociais. Então, a gente está no www.saudeancestral.com.br, com vários textos, tá? E material gratuito, muito material gratuito. Tem material do Teco, tem material do Senhor Tanquinho, tem coisa sua lá, Didi, tem as receitas que a Didi manda, tudo lá no portal, vai lá conhecer. Aqui no Instagram eu fico administrando o Instagram, se vocês têm dúvidas, pode mandar pra gente. Toda semana a gente faz live, quinta-feira agora, no Saúde Ancestral vai ter live com o Bruno, sobre musculação para ganhar hipertrofia. E temos também no Facebook, que a gente precisa de seguidor no Facebook, gente, vai lá, seguir a gente. Tem uma fanpage? Tem uma fanpage também. Isso, é o Saúde Ancestral também, tudo com o mesmo nome. E a gente também está nos grupos, se vocês querem achar a gente lá, o Resistência Insulínica. Jússi, bota aí o Resistência Insulínica. Qual que é o grupo? Mas foi uma felicidade muito grande estar administrando Saúde Ancestral, sabe, Didi? Porque é um grupo de pessoas tão boas, tão bacanas, né? E a gente fica no nosso grupo de WhatsApp, um fica updating, né? Dando updates para o outro do que está acontecendo no mundo low carb, cada um com a sua visão, porém todos com o mesmo objetivo, que é comida de verdade. Então, nada que é porcaria a gente deixa passar. Muitos seguem uma estratégia low carb, mas não é necessário, porque muitos ali também já nem precisam emagrecer, né? Já comem mais mandioca, comem mais batata doce, mas o objetivo principal de todo mundo ali é comer como nossos ancestrais comiam, né? Isso, a paleo, né? A paleo tem muita gente que segue a paleo ali. Eu gosto do Saúde Ancestral justamente por ter uma turma, né? Ali você concentra muita informação de uma turma que realmente entende. A gente tem um monte de médico, né? Colaborando, tem um monte de gente que é do ramo, que entende do assunto e que contribui de alguma forma. Nem que seja com receita, que nem eu. Gente, mas e como é que a gente ia ficar sem as receitinhas, né? Porque a gente come comida de verdade, ok? O básico é você comer carne, ovos, vegetais, mas a gente precisa ter, nem que seja uma receita de carne moída, né? Mas se tiver uma de bolo low carb para as eventualidades, por que não? Eu sou viva. Vai lá ver, no Insta da Gigi. Eu sempre sou da opinião seguinte: você está com vontade de comer um doce? Faz uma boa receita, melhor, porque já cai, depois passa mal, não é? Então faça uma boa receita, mata a tua vontade e segue focado. Eu acho que isso é importante. Dá tempo de eu responder ainda, Didi? Que a parte... Vamos lá. Vamos falar daquele negócio que dieta low carb não faz mal para os rins? Vamos. Deixa eu só responder ela aqui, senão eu esqueço. Paty, dá uma olhada no meu feed aqui do Instagram. Tem um post que parei com glúten, fiquei intolerante, né? Desse mito que a gente não pode ficar longe do glúten, porque senão a gente fica intolerante. Não é bem isso não, tá? Quem não, isso é conversa para boi dormir. Não é nada então disso. Pode desapegar, não tem problema não. Agora, você falou do rim, né? Por quê? Eu recebi pergunta da Paula Zanini, que é lá dos grupos também dos celíacos, que eu tô trazendo para low carb para todo mundo, tá? É um plano maquiavélico que eu tenho de trazer todo mundo para low carb. Mas ela falou, e aí, como é que você lida com a função renal? Porque o celíaco pode ter muitos problemas renais também, por ser uma doença sistêmica, né?
E as pessoas se assustam, né? Tipo, você está fazendo a dieta da proteína, você está comendo muita proteína. Bom, eu fiz carnívora durante algum tempo e realmente estava comendo bastante carne. Porém, a resposta, viu, para Paula não, foi para Adriane. Adriane, o que é muita proteína? Porque a gente não... a gente vai comer sem suplementar, tá? Não estou falando de whey, não estou falando de glutamina, mas numa dieta normal você consegue comer muita carne. Você consegue pegar 500 gramas de carne, comer e depois comer mais 500 gramas de carne se você sentir fome depois. Eu acho que a carne é tão saciante que a gente não consegue exceder determinada quantidade que poderia causar uma lesão renal. Então, tem estudos que demonstram no site do Dr. Souto, no blog do Dr. Souto, tem vários artigos lá, dizendo que a gente não aumenta a quantidade de proteína na low carb. O que altera na low carb? Você começa a comer mais gordura, portanto, você come menos carboidrato, porque ou um ou outro, né? São duas vias energéticas e se você colocar os dois na mesma dieta, você vai engordar, né? Não é saudável, você escolhe um e segue. Mas, pessoalmente, Adriane, eu faço meus exames todos de acompanhamento, né? E minhas taxas renais tão ótimas, nunca mais tive pedra. Eu já tive pedra nos rins muitos anos atrás, nunca mais tive pielonefrite, super esses super problemas tranquilo. estão mais associados às gorduras refinadas e aos carboidratos refinados, né? Muito mais do que a proteína e a gordura. Então, é isso que a gente vê, né? Na prática e nos bons estudos. Então, a gente tem que pensar esses mitos, né? Dieta da proteína vai fazer mal para o meu rim. Calma, não precisa ser dieta da proteína. E não necessariamente vai fazer mal para o seu rim. Eu acho que falta um pouco de conceito para as pessoas, né? Então ficou aquele, low carb faz mal. Mas peraí, você sabe o que é low carb? Vamos rever? Primeiro, não é no carb, né? Então, o inglês low é baixo. Você come muitos vegetais, você come muita salada. E você come carnes, ovos, né? E sem o arroz. De vez em quando você come o feijão, então você não vai comer o pãozinho sem glúten. Mas você está comendo comida de verdade. Você está comendo abóbora, abobrinha, couve, alface, ovos. E o pessoal fala, nossa, você vai morrer disso? Eu fico tentando entender da onde veio essa... Né? De quem está querendo te vender pão, né? Essa imagem que as pessoas têm. De quem está querendo te vender pão, de quem está querendo te ver doente. Pois é. E claro que tem gente que faz low carb porcaria. Porque assim, Coca Zero é low carb. Tem baixo conteúdo de carboidrato, com certeza. Mortadela também é low carb. Salsicha também é low carb, mas peraí, gente, vamos ler o rótulo, né? Aí tá lá, proteína isolada de soja. O problema da salsicha não é nem aquela carne lá que você não sabe de onde veio. Não é nem isso, ainda pelo menos é carne. Mas é proteína isolada de soja, junto com celulose, né? Que não é celulose o nome, mas tem basicamente uma coisa que não digere, e cheio de aditivo, glutamato monossódico. E aí tem gente que faz low carb com isso e as pessoas ficam pensando, não, vou comer bacon, o bacon da Seara, da Sadia, também não é uma coisa saudável, né? Então o pessoal pensa, vai comer só bacon e ovo. Não, peraí, não. É primeiro as saladas, os legumes e as carnes, tal, evitar os embutidos, como em qualquer dieta. Quando eu mostro que eu comi bacon, não é bacon, viu, gente? É barriga de porco. Então eu pego a barriga de porco, faço igualzinho, corto que nem bacon e ponho no forno. A
aquela gordura que fica na assadeira, eu boto num potinho de vidro, aquilo é a banha que eu utilizo para cozinhar as minhas receitas. Então, voltando na gordura, daí quando eu comecei a fazer a cetogênica, que eu de fato parei de ter medo de gordura, que até então eu tinha, né, muito medo, mudou tanta coisa boa no meu corpo, porque eu acho que eu não tinha funções hormonais corretas. E quando eu acrescentei a gordura natural, meus hormônios começaram a funcionar. Tanto que eu parei de suar. Eu suava. Então, o Rodrigo e a Mari fizeram faculdade comigo, eles devem lembrar. Gente, eu andava de um laboratório para outro na faculdade, eu já suava. Eu andava com toalhinha. E eu nunca mais suei. Assim, eu suo o normal que qualquer pessoa sua, né? Não fazendo exercício e tal. Mas meus hormônios acertaram. O Rodrigo tá com medo do colesterol alto, fica com medo de subir o colesterol. O seu colesterol é bom, Didi? O meu colesterol, se eu for num médico tradicional que vai fazer aqueles exames e seguir aquela tabela que toda hora baixa, ele vai me mandar tomar civastatina. Né? Mas como eu conheço o blog do Dr. Souto, estudo ali aquelas pesquisas que ele apresenta, e eu sei que se a gente tiver um colesterol total de até 300, tá super na boa. O mais importante é a gente observar os marcadores inflamatórios, tipo proteína reativa C, tipo hemoglobina glicada, ter um triglicérides e como é que chama aquele HVLD, não é isso? HVDL, bem baixinho, né? E um HDL bem alto, tá tudo certo. Né? Então eu fico tranquila, o médico me manda tomar civastatina, eu falo, tá bom. Né? E continuo. Você finge nem se a civastatina te daria se você tomasse ela, né? Porque que um dos efeitos colaterais terríveis é o esquecimento, né? Você faz super mal, eu não tomo não. Mas o importante é ler a respeito, né? Entrar lá no blog do Dr. Souto, ler a respeito, ler todas aquelas postagens maravilhosas que ele tem sobre colesterol, ler os estudos, você vê que a coisa não é assim como a medicina tradicional fala, né? Tanto é que eles ficam abaixando essas médias, são super questionáveis, e aí a população cada vez mais é obrigada a tomar a civastatina. Então, a gente precisa ficar atento a essas coisas, né? Cuidar de fato da saúde, saber dialogar com o médico, né? Para que você não fique refém desses marcadores, né? Você saiba quais são importantes e quais não. Terá do conhecimento. Eu acho que é importantíssimo a gente estudar. A gente, como paciente, estuda. Porque você tem todo o direito de dialogar com o seu médico. E apresentar isso. Né? O doutor, o Malhotra, quando ele veio no Brasil, ele falou muito sobre isso. De uma decisão compartilhada. Então, o médico, eles estão sendo preparados, né, os que ainda não estão atualizados, mas eles têm que dar toda a informação para o paciente, no sentido de que, olha, esse remédio aqui vai te trazer esse benefício, mas vai trazer tais malefícios. O que você prefere fazer uma dieta bem feita ou você prefere tomar o remédio? Tem gente que, numa falta de conhecimento, um comportamento de risco, prefere continuar comendo. Tudo bem, mas foi uma decisão compartilhada, né? O colesterol mesmo, quando aumenta muito, quando é diário, eu fiz até um stories aqui no meu perfil, tá? Colesterol 400. Que daí, realmente, quando você percebe que seu colesterol está muito alto, com a low carb, por uma genética familiar, então o interessante seria fazer uma low carb mais mediterrânea. Então, substituir a banha por azeite de oliva, né? Não
consumir mais peixe, diminuir um pouco a gordura saturada. Mas isso se realmente estiver muito alterado. É um número cabalístico, né? É por aí. Mas é isso, a informação é tudo, a gente não pode terceirizar a informação, né? A gente tem que manter informado sempre para poder conversar, poder entender aquilo que os profissionais que a gente procura estão dizendo para a gente. E o Saúde Ancestral é maravilhoso para isso, porque tem um monte de informação lá muito bacana, né? Então ajuda as pessoas a poderem tomar decisões adequadas sobre a sua própria saúde. É um dos objetivos do portal mesmo, é ajudar esse empoderamento do conhecimento, né? O conhecimento é livre. Então, você sendo nutricionista ou não, você tem o direito de saber, de saber aquilo como leigo, ok. A gente não está querendo tomar o lugar de ninguém, dos profissionais da área. Mas a gente tem o direito de ter o conhecimento e dialogar sobre isso. Porque, afinal de contas, é a nossa saúde, né? A gente, seria muita inocência nossa chegar para uma pessoa qualquer na rua e falar, olha, cuida da minha saúde, cuida da minha vida, a partir de agora, você me guia? Parece absurdo, mas é o que a maioria das vezes a gente faz com os médicos. A gente fala, então, tá, você decide o que eu preciso fazer. E sendo que corra atrás. Se você quer se sentir melhor, se você quer ter uma qualidade de vida boa, estuda. É atrás que eu não consegui meu diagnóstico indo bater no médico. Eu tenho Quero fazer o exame. Então, quantas pessoas que são leitoras do Saúde Ancestral, eles relatam pra gente que curaram, né? Estão com o diabetes controlado, porque resolveram mudar a alimentação. Ninguém está falando que é para você tirar totalmente os carboidratos, ninguém está falando para você fazer uma coisa sem acompanhamento médico, mas é comer comida de verdade, quando você tiver fome. Então, eles falam, olha, eu fui no médico, e ele falou comer arroz integral, mas sei que eu não posso, então não estou comendo. De duas uma, né? Procura o médico ou volta lá e fala, não, eu estudei isso e aquilo, tem esse artigo, vamos entrar no consenso sobre a minha alimentação, mas por que você está querendo que eu coma arroz integral? Né? Arroz integral não tem carboidrato? Vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo. Olha, tem carboidrato não vira glicose não só. Tem um rapaz aqui querendo saber o que é uma calculadora boa para risco cardíaco. Bom, em primeiro lugar, ele tem que ter um acompanhamento do cardiologista, né? Para ver como é que está o coração e tudo mais. Quanto a infarto, esse tipo de coisa, entupimento de veia, como eu falei, são os marcadores inflamatórios, né? Então, proteína reativa C, hemoglobina glicada, triglicérides, são esses os marcadores que tem que estar bem baixinhos, senão você pode estar correndo algum risco. Um dos colaboradores, o Hilton, ele tem o site do Palio Diário. E lá tem uma calculadora simples, tá? Não é a calculadora que os cardiologistas utilizam, mas é uma calculadora simples que você consegue avaliar seu risco cardiovascular. Então, Palio Diário do Hilton também é nosso parceiro. Gente, a gente está com muito parceiro com o Saúde Ancestral. Vocês já estão ligados que tem que seguir, né? Tem. E quem perguntou... Tem uma live com o Hilton no dia 7, acho que não quarta-feira, não, da semana que vem, a outra. A gente vai fazer uma live. Então, manda lá pra gente no Saúde Ancestral pra gente divulgar. Também coisa boa tem que divulgar quando a gente tem conhecimento aí espalhando, né? Ixi, ó, já tá dizendo que vai acabar. 23. Sem o BR? Gente, se você... Jussi, você precisa estar presente em todas as minhas lives, Jussi.
Vim só para dar um tchau para Didi. Adorei ser convidada dela no meu perfil, mas eu fui convidada dela. Didi, muito obrigada mesmo. Gente, vão lá no Doce Palho, que é o perfil da Didi. Ela tem receitas muito bacanas, ela dá cursos de como fazer uma dieta, né, curso de receitas que não tem glúten, são paleo, tá bom? E queria convidar vocês para ir lá no Saúde Ancestral, @Saúde Ancestral, e lá vocês encontram todas as novidades que acontecem no nosso site, todos os textos. Eu coloco os melhores posts que os nossos colaboradores estão fazendo no Instagram. Tá tudo lá nos stories, então acompanhe a gente. Didi tá aí só para eu dar um tchauzinho para ela? Deixa eu ver se eu consigo chamar ela só para dar um tchau. Ju, você escreve para mim aí o perfil da Didi, @docepalho, e coloca o nosso, @saúde ancestral. Gente, se ficou dúvida, por favor, mandem as perguntas aqui ou para o Recalixto ou para o Saúde Ancestral, tá bom? Então, deixo um beijo aqui para vocês. Muito obrigada por terem vindo aqui no meu perfil acompanhar a live. Obrigada, Didi. Tchau, tchau, gente. Quinta-feira, lá no Saúde Ancestral, Bruno Pieski. Ai, gente, será que eu falei o nome dele certo? Espero que sim. Ele, para quem gosta da Jade, ele é o namorado da Jade, um super profissional da educação física. Aqui é a Didi para dar tchau. Como ganhar massa magra, conseguir diminuir um pouco a massa gorda. A massa gorda é muito feio falar assim, né? Mas... Oi, Didi, te chamei de novo só para te dar um tchau. Agradecer imensamente o seu convite. Agradeço. E aí a gente faz outra no seu perfil de verdade, né? Vamos descobrir o que é que o Instagram bloqueou a gente conversar lá. Pois até o momento que eu chamei você pelo Saúde Ancestral, era como se o Saúde Ancestral não estivesse te seguindo. E aí eu tive que te seguir de novo. Ele alterou alguma configuração ali que não deu certo. Eu tentei mexer, eu vi que eu não estava seguindo o seu perfil, não sei porquê. Segui, voltei a tentar e não deu certo do mesmo jeito. E você seguia antes, porque você conseguia me marcar, mas enfim. Eu não sei o que aconteceu, realmente não sei, mas ainda bem que deu certo, tá? Você vai publicar no Stories, não vai? Isso, já tá lá, já salvei, fica por 24 horas aqui no Instagram. Eu vou transformar em YouTube, envio para você, deixo disponível também lá no Saúde Ancestral, que lá consigo colocar o link para todo mundo achar. Boa, eu vou gravar também, eu vou gravar e publicar no meu canal do YouTube. Tá? E as dúvidas que vocês têm, gente, pode mandar pra gente. É isso aí, muito obrigada, boa noite. A gente se fala, valeu muito, Rê. Tchau, Didi. Até mais. Valeu, Ju. Aê, parça. Tchau, tchau. Tchau.